Olha, eu já estou habituado a ser detido por motivos fúteis, óbvios ou não óbvios, e por isso, para mim, já estou preparado para o que der e vier. Eu sei que o meu nome está na lista e que os familiares, meus parentes, disseram que até foram para a cura de mim, andaram à volta da minha casa, como tem sido o hábito. Mas eu faço uma leitura muito simples dessa situação. Aliás, isto é o culminar de tudo o que nos foram fazendo nos últimos tempos. Correm-nos dos empregos, tiram-nos o pão da boca e a incapacidade do governo assumir politicamente a questão de Cabinda e ser flexível, porque nós até agora tentamos abrir estradas para a flexibilidade, para a resolução do problema. Queremos ser aquilo que somos sem criar problemas a ninguém. Estas prisões assim tão brutais, o doutor Leme disse que foi vergastado mesmo à porta, à frente da família, ao ser levado. Ouvi dizer que o padre Tati passou a noite ao cimento. Eu conheço muito bem aquelas celas da DNIC, onde não há lugar até para se fazer as necessidades menores e maiores. Portanto, essa violência toda, eu creio que é o findar da incapacidade que têm do diverso, do Cabinda que pensa diferente, do Cabinda que não se submete e do Cabinda que quer ser Cabinda, mas sem usar de violências, sem usar de outros métodos que não sejam aqueles métodos de diálogo. Senhor Padre, quando regressar a Cabinda, espera ser preso? Eu não sei, eu sei que o meu nome está na lista, eu sei que fui sempre das pessoas mais visadas, mas é isso que eu disse, o governo depois vai ter que me julgar e vou arranjar os advogados que vão me defender, mas eu acredito que eu sou filho daquela terra e não são as prisões ou o medo da prisão que vão me fazer estar fora daquela terra. E há condições para julgamentos em Cabinda neste momento? Eu não vou dizer isto, eu já estive metido nessas agruras de tribunais e já sei que não há ambiente para isso. Mas eu creio que o mundo internacional não vai deixar que Angola continue a fazer o seu jogo contra os direitos humanos. Acha que isto é uma estratégia de Luanda para calar a oposição em Cabinda? Olha, eu iria para o capítulo 2 da carta do livro de Daniel. O capítulo 2 de Daniel tem uma figura do gigante, cabeça de ferro, peito de ferro, cabeça de bronze e tudo, as pernas de bronze. Mas as pernas estavam misturadas com barro. Veio uma pedrinha de cima e caiu. Eu acredito que todas essas situações de pressão e de repressão chegará um tempo em que não vão ser remédio para calar as consciências dos cabindas. São associados à FLEC ou não? O movimento pela banda, é que há aqui uma grande dificuldade em perceber um pouco o contexto. O que é a FLEC? Qual é o peso da FLEC? Afinal, quantas FLECs é que há? Existe simplesmente uma FLEC. As pessoas é que vão inventando outras FLECs para criar essa área de confusão e este ar, digamos, de divisão que os cabinas não conseguem se entender. Não é isso. Existe só uma FLEC, é a FLEC-FAC. O resto vai surgindo por aí, aproveitando-se dos momentos, mas não tem nada a ver com a FLEC. Tem uma FLEC que tem uma parte armada, tem uma FLEC que tem uma parte política. Há tentativas de quererem sempre expandir este número de FLECs. Existe simplesmente uma FLEC, em que o presidente Enzita, em que há um vice-presidente, chama-se Alexandre Tati, em que há uma armada em cujo chefe de Estado-Maior é Alexandre Baume. E mais nada, não existe mais ninguém. Sr. Padre, o povo revê-se na FLEC, enfim, como um movimento que defende os seus direitos? Nós temos duas concessões de FLEC. Temos uma FLEC, digamos, uma FLEC material e temos uma FLEC quase que espiritual. A FLEC material é aquela que está ali, que é armada, que tem os líderes, que tem a política, que fazem a guerra. Mas há uma FLEC chamada espiritual, que é quase este sentimento profundo do povo de Cabinda, da sua identidade. Isso ninguém pode negar. Por isso todos dizem que todo o Cabinda é FLEC. E quem são representantes dessa FLEC espiritual? É o povo como tal. É o povo que vai gerindo os seus sentimentos, vai contestando como pode e vai dizendo o que pensa da sua sorte. Estes líderes que estão a ser presos são considerados os representantes dessa FLEC ou não? Fazem parte de um filão do pensamento. Aliás, nenhuma sociedade vive sem intelectuais, nenhuma sociedade vive sem pessoas que representam uma maneira de pensar. Por isso, essas pessoas são presas agora. São estas pessoas que perdem sono, que fazem tudo para que
haja um diálogo sério em Cabinda para que o problema de Cabinda não se resolva com essas prisões ou com, coitado, inocentes como a seleção do Togo que foi apanhado neste, que eu lamento profundamente. Sou contra a violência, quer de um lado, quer de outra. Sou contra o terrorismo, mas também contra o terrorismo do Estado, porque nós agora vai-se prendendo pessoas e ninguém fala. Estamos postos aí sozinhos, ninguém olha para nós, mas nós acreditamos sim a homens de boa vontade. Sr. Padre, acha que a FLEC se serviu do CAN para ter alguma visibilidade política neste momento? Não seria novidade, mas sabe, as pessoas sabem verdadeiramente que vivem em Cabinda, que aquele roteiro de Massabi até Lândana é sempre uma zona muito perigosa. Até ao final da prova da competição poderá haver ainda mais ataques da FLEC? Eu creio que a FLEC já disse que não ia atacar mais, que aceitava que o povo entrasse no jogo da alegria do CAN. Mas os próprios jogadores, eu estive em contato com um jogador, um irmão de um jogador da Costa de Marfim, que me dizia que nós aqui não estamos a jogar futebol, que aqui mesmo para treinar temos que ter os militares e as polícias cercadas. Portanto, eu não sou culpado, ninguém é culpado, que esta festa do futebol se tenha tornado num drama do futebol. Neste momento, a situação em Cabinda, como é que avalia? Como é que o povo vive? Quais são os dramas? Quais são os problemas? Olha, eu estive agora a falar com a minha sobrinha, que estava a falar comigo a chorar. Disse, tio, estamos aqui, todos falam que quando chegares aqui vais ser preso. E eu disse, olha, você tem que aceitar este problema. Até que os problemas de Cabinda continuarem a ser resolvidos assim, em que as pessoas não têm seu espaço de cidadão. Vocês têm que aceitar que o tio vá preso, que o tio sofra. E vocês têm que assumir isso também na vossa vida. Das informações que recolheu neste momento no terreno, como é que vive o povo? É uma cidade policial, Cabinda, por exemplo? Cabinda foi sempre policial e teve sempre uma sinfonização. Que a sinfonia vem do sinfo. Nós temos pessoas que sentem medo umas das outras, não sabem quem é quem. Então esta situação em Cabinda é permanente. Então, alguém me falava agora por o CAN que só a zona de Cabinda, a cidade de Cabinda, tinha 30 mil militares. O senhor vai viajar de Lândana, que é o lugar onde moro, até Cabinda, vai encontrar uma série de quartéis. O lugar em que se encontra alguns birôs, da Cabinda Golf, tudo cercado de militares e de minas, para ver que nós em Cabinda não temos espaço, mas gostaríamos de ter o nosso espaço de cidadão. Sr. Padre, como é que avalia o papel da comunidade internacional em relação ao processo Cabinda? Olha, dizia um grande homem que agora as relações internacionais não são o que são, mas são o que se constrói. E nós, a situação de Cabinda, depois do degelo, depois da situação da Guerra Fria, entramos numa crise incrível. Por uma questão simples. A importância do petróleo deu cabo da nossa vida. Isto em função do mundo internacional. Em função de Angola é pior ainda, porque já está provado, e eu estive agora a ler uns documentos sobre o petróleo. A sul de Cabinda, isto é, do Soi para baixo, é mentira, não há quase petróleo nenhum. O petróleo todo está em Cabinda. Voltando à comunidade internacional, a comunidade internacional está, digamos, nas mãos do poder político em Angola, em termos económicos? Eu creio que não está nas mãos, faz o jogo. E é pena quando ouvimos o Dr. Cravinhas, as declarações que faz. É pena quando vemos o embaixador da América em Angola, o que diz. Eu fico muito triste. Ou seja, a comunidade internacional faz o jogo de Luanda? Faz uma espécie de cobertura ao jogo de Luanda. Talvez seja melhor. Como é que vê o papel de Portugal neste enquadramento político? Olha, Portugal primeiro traiu-nos. Traiu-nos porque não há nenhum outro país que conheça melhor a história de Cabinda que Portugal. Portanto, Portugal traiu-nos. E não foi o povo português. Desculpa que eu diga, foram alguns capitães de Abril que confundiram o comunismo com a situação histórica própria de Portugal. E então pegaram-nos e puseram-nos dentro de Angola. Mas sabiam que era contra a natura. E vai-se ter que pensar seriamente o papel de Portugal. Portugal não pode estar a fazer o papel de criança que quando lhe dão uma bolacha, abandona o rebuçado e fica com a bolacha.
Portugal vai ter que ser muito mais maduro como povo e como governo. Porque o papel